Quantos estão desejosos pela palavra do Senhor? Falam amém, levante sua mão, eu quero ver, glória a Deus. Então nós vamos compartilhar agora nesse momento da palavra do Senhor. O pastor Israel já introduziu a minha mensagem. Você olhou meu tablet, pastor? Porque você falou dos 5 pães e 2 peixes. E essa é o tema da mensagem nessa noite. Nós vamos ver alguns princípios a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Então nós, sem combinarmos aqui, né, pastor, porque o Espírito Santo é o mesmo, você já falou de antemão aquilo que eu iria ministrar aqui. E não sei se você sabe, esse é a primeira multiplicação de pães e peixes de Jesus, nós vamos ver aqui. E ela está presente nos 4 evangelhos. Você sabe, na Bíblia tem 4 evangelhos. O que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia. Então os evangelhos são relatos da trajetória de Jesus, certo? O evangelho é escrito por uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo a respeito do ministério de Jesus. A Bíblia tem 3 evangelhos que são sinóticos, eles são parecidos, e tem um evangelho que é um pouco diferente, que é o evangelho de João. Então tem 4 evangelhos, são 4 perspectivas, 4 abordagens. O milagre que tem em um evangelho não tem em outro, a história que tem em um evangelho não tem em outra. Só que a multiplicação dos pães e dos peixes, ela está presente nos 4 evangelhos. Eu pergunto, se está presente nos 4 evangelhos, não parece que Deus deu uma atenção especial a essa história? Porque tem milagre que está só em um, tem milagre que está em 2, e essa história está nos 4. E se está nos 4, eu entendo que é um momento muito importante do ministério de Jesus. Porque foi escrito por João Marcos, foi escrito por João no capítulo 6, do 1 ao 14, foi escrito por Mateus, Mateus 14, do 13 ao 21, e está lá em Lucas no capítulo 9, do 10 ao 17. Mas nós vamos ver essa história pela ótica, pelos olhos de João Marcos. Está lá em Marcos, capítulo 6, nós vamos ver a partir do versículo 30. Hoje eu quero fazer um pouco diferente, eu não vou ler o texto inteiro, nós vamos ir lendo versículo a versículo, e nós vamos entendendo um pouco mais desse milagre, que é tão surpreendente, e é tão poderoso para mim e para a sua vida aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê que você pode aprender lições preciosas para a sua vida através desse texto? Amém, eu também creio, é o que nós vamos ver aqui. Então olha o que começa dizendo, é do 30 ao 44 que nós vamos ler, um por vez. Os apóstolos, quantos eram os apóstolos? 12, os apóstolos 12, reuniram-se a Jesus, e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. O que está acontecendo aqui? Versículos anteriores, se você for ler na tua casa, Marcos capítulo 6, Jesus enviou os 12 para pregar o reino de Deus nas aldeias, nas regiões ali de Jerusalém, de Israel, e eles foram, e aqui, eles estão vindo contar para Jesus o que aconteceu nesse meio tempo. Jesus falou, se você tem 2 túnicas, leva só uma, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Vai e prega o evangelho, onde te receberem você prega, onde não te receberem você sacode o pó e deixa aquela cidade e leva a paz. Então Jesus deu umas orientações e enviou eles, e aqui eles estão retornando a Jesus. Então eles vêm de uma jornada cansativa, eles estão também animados para contar para Jesus aquilo que aconteceu. Olha o versículo 31, havia muita gente indo e vindo. Nos versículos anteriores diz que eles expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos no nome de Jesus, e isso deixou eles extasiados. E é o que acontece com nós até o dia de hoje, porque nós vemos que no nome de Jesus vidas são transformadas, pessoas são curadas, restauradas. É o poder do nome de Jesus, e aqueles apóstolos haviam provado disso, como nós provamos também, e eu creio que vamos provar nessa noite. Havia muita gente indo e vindo, muita gente. O ministério de Jesus era um ministério dinâmico, bastante pessoas, a ponto deles não terem tempo de comer. Você imagina, Jesus
Jesus. Quantas igrejas nesse momento estão reunidas para prestar um culto a Jesus? Porque Jesus está vivo e atua e opera milagres. Olha quantas pessoas nós temos aqui nessa noite, através do nome de Jesus. E naquela época Jesus em carne, você imagina quantas pessoas? Você imagina que correria? Não tinha tempo para comer. Jesus lhe disse: olha, vocês vêm de uma jornada, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então Jesus propõe algo: vamos dar um time, vamos se retirar um pouco para um lugar deserto, e ali a gente descansa, come, e vocês vão ter tempo aí de me contar as histórias do que aconteceu com vocês, como se Jesus não soubesse. Então foram de barco, entraram no barco e foram para o lugar deserto, em particular. Mas muitos os reconheceram. Jesus era popular, os apóstolos também, e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Então Jesus entrou no barco com a galera, está atravessando, e a Bíblia diz que a galera ouviu falar e chegou lá antes deles. Então Jesus chegou com os apóstolos, no versículo 34, quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão. Então Jesus queria ir para um lugar para ficar sozinho. Jesus queria ir para um lugar com os apóstolos para descansar. Só que ele chegou ali e tinha uma grande multidão. Agora você pensa o que Jesus vai fazer. Ó, galera, a gente veio aqui para descansar. Nós não temos um tempo para vocês. Será que foi isso que Jesus fez? Não foi o que ele fez, porque Jesus teve compaixão deles. Jesus tem compaixão de nós. Não era nem o plano deles naquele dia atender pessoas, mas Jesus, ele tem compaixão de nós. Não era nem o plano de Deus enviar o seu filho para morrer, mas por causa do meu e do seu pecado ele enviou, porque ele nos ama. O Senhor nos ama, e a compaixão de Jesus nos alcança, nos toca e nos transforma. E Jesus, ao ver aquela multidão, teve compaixão. O plano mudou, a galera já entendeu. Se foi o descanso. Quando Jesus viu a multidão, a galera já entendeu: não vai ter descanso, vai ter trabalho, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus começou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus começou a pregar, e a pregação de Jesus está aqui na palavra de Deus. Nós também temos acesso às mensagens que Deus deixou para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. Então Jesus começou a pregar. Só que os discípulos perceberam uma coisa. A gente está aqui, ó. Eu tenho mais 27 minutos de mensagem segundo aquele cronômetro. Agora é 8h21 da noite. Então, os discípulos perceberam algo. Já era tarde. Você imagina. Por isso, seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, é um lugar inapropriado. E já é tarde, e é um horário inapropriado. Agora, você imagina você, discípulo de Jesus, chegar: Jesus, o sermão já está muito grande, está muito longo, está na hora de acabar, porque é tarde, Senhor, e o horário é tarde, como eu falo, e o lugar é deserto, é um lugar inapropriado. Senhor, manda a multidão embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Os discípulos detectaram uma situação, a qual Jesus não tinha feito menção até então. E pode ser que na minha e na sua vida, tem muitas coisas que a gente, poxa, Senhor, parece que não está certo. Senhor, parece que eu estou no lugar errado. Parece, Senhor, que eu estou na hora errada. Parece que tudo que tem que acontecer, acontece comigo. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, manda a multidão. Senhor, atua na minha vida. Muitas vezes essa é a nossa percepção. Como foi a percepção desses discípulos? Você olha para a sua vida, faz uma autoanálise e você fala assim: não está certo, alguma coisa está faltando. E aí você vem para a Quinta da Vitória, e aí você dobra o seu joelho e fala com Deus. E aí você fala: Senhor, está faltando alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa. Foi o que os discípulos fizeram. Eles provocaram Jesus: Senhor, já é tarde, o lugar não é favorável, manda a multidão embora, para que possam ir aos campos povoados vizinhos, comprar algo para comer. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: deem-lhe vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?
Olha a resposta de Jesus: deem-lhe vocês mesmos algo para comer. Os discípulos estavam vindo de uma jornada onde viram milagres e expulsaram demônios no nome de Jesus, com autoridade dada por Jesus. E aqui Jesus ele dá outro comando. Eu imagino que não era essa a resposta que Jesus queria ouvir, porque Jesus ele estava querendo falar aqui de algo diferente, que é o que nós já sabemos o que ele fez. Mas os discípulos entenderam: como, Senhor? A gente vai comprar comida para toda essa gente? 200 denários, Senhor. O Senhor sabe o que é isso? Cada denário é um dia de trabalho. Quanto vale o seu dia de trabalho? Aqui está falando que é 200 dias de trabalho para alimentar uma galera, uma refeição para aquela gente. Será que vale a pena? E assim é na minha e na sua vida. Nós até ouvimos falar do poder de Deus. Nós até já vimos milagres de Deus. Você já viu a atuação de Deus na vida dos outros ou na sua vida. Mas quando Deus fala algo com você, você começa a fazer conta, porque você acha que é na força do teu braço e não na palavra daquele que te falou. Era isso que os discípulos não entenderam. Gente, Jesus enviou os discípulos e eles fizeram sinais. E aqui Jesus está falando, deem vocês algo para comer. Se as pessoas tivessem entendido quem tinha falado, eles iam falar assim: beleza, Jesus, a gente vai dar algo para comer para eles. Iam lá, iam multiplicar, iam alimentar a multidão. Só que quando falta fé, a gente começa a querer racionalizar. E foi isso que eles fizeram: Senhor, 200 denários, a gente não tem nem essa grana, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Então Jesus ele fala: vocês não entenderam, mas eu vou ensinar. E essa história, esse milagre, ele tem um viés educativo, porque Jesus aqui começa a sua aula para os discípulos e para nós essa noite. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Quantos pães? Quantos peixes? Verifiquem o que vocês têm. Jesus estava ensinando algo aqui, que nós precisamos olhar para a nossa vida, para aquilo que nós temos. Porque muitas vezes identificamos que falta algo, mas não identificamos o que nós já temos. Pode parecer algo bobo, pode parecer algo simples, mas nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida hoje e ver aquilo que Deus já nos deu. Porque tem a história de uma mulher, uma viúva, e ela procura o homem de Deus, o profeta Eliseu. César, você que abriu o culto aqui tão belíssimamente, muito bem. Ela pergunta para Eliseu o seguinte: Eliseu, meu marido morreu, eu tenho 2 filhos e os credores estão a ponto de pegar os meus filhos como escravos para quitar a dívida que eu tenho. Faz alguma coisa por mim, profeta. O homem de Deus Eliseu. Sabe o que o homem de Deus respondeu? Está lá vamos ler junto? É interessante nós lermos. 2 Reis 4:2. Olha o que o homem de Deus respondeu. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Olha que interessante a resposta do homem de Deus. É muito parecida com aquilo que Jesus disse. Verifiquem o que tem. O que o profeta Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Profeta, eu estou a ponto de perder meus filhos como escravo. Tá, mas o que você tem em casa? Jesus, a multidão vai morrer de fome. Jesus, a multidão está com fome, é longe, é tarde. O que tem aí? O que vocês têm aí? Talvez você tenha muitos questionamentos para Deus, daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Só que Deus pergunta para você nessa noite: o que você já tem? Olha para a sua casa e veja o que você já tem. Porque aquilo que a serva falou que não era nada, além de um pequeno jarro de azeite, foi o suficiente para ela quitar todas as suas dívidas e viver o resto da sua vida com o que rendeu esse pequeno jarro de azeite. Aquilo que às vezes para ti é pequeno, nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, se torna o suficiente. É por isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Jesus, olha para aquilo que você já tem hoje. Olha para aquilo que Deus já fez na tua vida até hoje. Você está aqui vivo, com saúde, com uma roupa.
Você comeu, teve uma refeição hoje, olha para aquilo que você tem. E quando nós começamos a olhar para aquilo que nós temos, a situação começa a mudar, porque todos nós já sabemos o fim dessa história, mas nós não sabemos como faz para fazer 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. E é isso que Jesus está ensinando, porque no início Jesus falou: vão e vocês deem de comer. Não era Jesus que queria fazer o milagre, Ele falou: vocês têm a oportunidade de realizar esse milagre. Mas eles não entenderam, e Jesus falou: olhem para o que vocês têm, quando vocês souberem, me digam, eu quero saber. E haviam ali 5 pães e 2 peixes. No outro evangelho de João, se não me engano, André fala: Jesus, tem aqui os 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? André não entendeu que nas mãos de Jesus é suficiente. Aquilo que você acha que é pouco na sua vida, nas mãos de Jesus, basta. Aquilo que Deus já te deu, olha para aquilo que Deus já te deu. Eu tenho certeza que todos aqui, ao olharem para a sua vida, têm algo para serem gratos. Todos aqui, sem exceção alguma. Porque Deus já fez grandes coisas na minha e na sua vida. E o texto segue. Versículo 39. Então Jesus ordenou. Aqui, Jesus ele sugeriu. Jesus ele, ordem. Ordem de Jesus a gente obedece. Vocês são inteligentes. Que fizessem toda a multidão sentar em grupos na grama verde. Versículo 40. Assim eles sentaram em grupos de 100 e de 50. Quantos mil homens tinham aqui? Quem lembra? Quantos mil homens? Quantos? 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. Sei lá, vamos chutar 8 mil, 10 mil? Por aí. 5 mil homens. Imagina o alvoroço. Você imagina a situação, lugar deserto. Jesus falou: olha, vê o que tem, agora manda a galera organizar. Vamos organizar isso aqui. Está desorganizado. Manda reunir aí e sentar. Quem for no legendário sabe, senta senderista. Grupo de 50 e grupo de 100. Organização. Foi uma ordem de Jesus. O que precedeu aquele milagre foi uma organização por parte de Jesus. E parece que isso é muito sugestivo para mim e para a sua vida. Porque geralmente a gente acha que Deus precisa fazer algo. E Deus ele pode fazer. E realmente tem situações na nossa vida que precisamos de uma intervenção de Deus. Só que nós também precisamos estar atento àquilo que Jesus está falando. Às ordens que Jesus está dando. O que será que Jesus está falando para você organizar na sua vida? Antes dele fazer aquilo que você está esperando ele fazer. Deus é poderoso para fazer. Mas perceba, ele mandou organizar. 5 mil homens. Tudo ali. Imagina como é que ia ser. Dividir esses pães e peixes. Jesus falou: não, assim não vai dar. Vamos sentar. Vamos fazer um negócio bonitinho, organizado. 50 e 100, grupo de 50 e 100. Se fosse 50, grupos de 50, dividido por 5 mil, daria 100 grupos, estou certo? Mais mulheres e crianças. Então, vamos pensar, pastor, 200 grupos, né? Por aí, 150 grupos. Deu um trabalho para fazer. Mas é algo que nós podemos fazer. Se Deus está te pedindo algo, se Jesus está pedindo algo, é porque você pode fazer. Pode ser que até esteja bagunçado, que até precise um certo trabalho, mas você pode fazer. Porque aquilo que Deus pode fazer, Ele faz. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos fazer. E entender que Deus, Jesus, Ele nos pede coisas. Pede para organizar coisas na nossa vida. Porque ao sermos apresentados na palavra de Deus, ela também transforma a nossa maneira de viver. Deus ele transforma a nossa maneira de viver. Organiza coisas que precisam ser organizadas. E trabalha em coisas que precisam ser trabalhadas. E aqui Jesus percebeu, porque Jesus é mestre. O nosso Deus é um Deus de organização. É um Deus de ordem, é de decência. É só você olhar para a criação. Tudo acontece de maneira perfeita. As estações, o sol, a lua, as marés, os pássaros, as árvores, os frutos. Dezembro é dia de comer uva, tempo de comer uva, não é verdade? A gente chega perto de dezembro, você já sabe, não, vai ter uva para mim comer. São as estações que Deus estipulou, organização, padrão, excelência. E Jesus percebeu que daquele jeito não ia dar, então Ele mandou organizar.
e nós precisamos entender o que precisa ser organizado na nossa vida. E o texto segue. Aqui Jesus entra em cena. Agora deixa para mim. Jesus falou, camisa 10, passa em mim que eu resolvo. Tomando 5 pães, agora aqui. Tomando 5 pães e 2 peixes. Olhando para o céu. Olha o que Jesus faz. Ele pega aquilo ali, o que era pouco aos olhos dos discípulos. Ele pega aquilo, ele olha para o céu e ele deu graças. E partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Olha que exemplo fantástico de Jesus. Nós aprendemos 2 coisas com isso. Uma, que Jesus é um intermediador. Jesus é um intermediador. Toda necessidade que nós temos, Jesus é o caminho. Porque ele falou para Tomé, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé, como assim, Senhor? Qual é o caminho que o Senhor vai? Jesus falou, você não entendeu ainda, Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, recebemos através de Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão, o perfeito, o santo, o imaculado. E nós nos achegamos a Deus através daquilo que Jesus realizou por nós naquela cruz. O sacrifício vicário, substitutivo de Jesus por nós naquela cruz. Então nós aprendemos que aqui, Jesus é o intermediário. Mas ele ensina como ele fez. E como é que ele fez? Porque ele está ensinando os discípulos. Ele olhou para o céu e ele deu graças. Será que você consegue pegar aquilo que você olhou para você, olha para aquilo que você tem, olhar para o céu e falar, Senhor, obrigado? Será que você consegue fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Você consegue? Você acha que é possível fazer isso? Sim. Foi isso que Jesus fez. Pegou 5 pães, pegou 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Tão simples, né? Mas fazer isso na terça-feira, para aquela situação. Ah, Senhor, obrigado por isso aqui. Será que é isso que a gente faz? É ou não? Sim ou não? A gente é grato. Na real, a gente vive uma vida como uma pessoa grata, que é grata a Deus acima de tudo. E quem é grato a Deus é grato às pessoas. Será que essa é a nossa natureza? O que você acha? Vamos para o versículo 42, caminhando para o final. Falei que era até o 44. Todos comeram e ficaram. Volta o 41. Jesus pegou os pães, deu graças e partiu. Olhou para o céu, deu graças e partiu. E deu para os discípulos servir o povo. E também dividiu os peixes. Versículo 42. Todos comeram e ficaram. A gente conhece essa história como? Como que a gente conhece essa história? Multiplicação do quê? Em qual momento desse texto está escrito que Jesus multiplicou? Porque não diz aqui. E Jesus, e multipliquem-se os pães, e multipliquem-se os peixes, e vem a oração do reteté, e vai mudar a situação. Porque é o que a gente espera muitas vezes, não é? Você não vem para a igreja, não, Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai lançar a palavra e vai acontecer. Não, eu vou receber oração, porque a oração daquele homem muda, a oração de Jesus muda. A gente conhece essa história como a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas não está escrito no texto que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Está escrito no texto que Jesus pegou o que tinha, agradeceu a Deus e todos ficaram satisfeitos. Se nós entendêssemos o poder da gratidão, nós iríamos usá-la mais. Porque quando somos gratos a Deus por aquilo que temos, nós começamos a viver uma vida satisfeita. Pediram uma vez para um homem rico, muito rico, que talvez tem mais dinheiro que todos que estão aqui juntos. Quanto seria o valor suficiente para ele se aquietar? Quanto é suficiente para você? Pediram para ele. Sabe qual foi a resposta dele? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Não, só um pouquinho mais. Porque a pessoa que não consegue se saciar, é assim. Quanto é o suficiente para você? Não, eu preciso um pouco mais. Não, você já tem um monte. Não, mas eu quero um pouco mais.
Só que quando nós começamos a agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu, a gente começa a viver uma vida satisfeita. Porque a multiplicação está nisso, meus irmãos. A multiplicação não está em Deus fazer algo sobrenatural. Por mais que nessa história houve o sobrenatural. Houve a multiplicação. Mas a multiplicação aconteceu no meio da gratidão. No meio daquela oração, daquela comunhão, daquele partir. As coisas foram sendo suficientes, foi dando para um, foi dando para outra, a fim de que todos comeram e ficaram satisfeitos. Você vai na casa da sua avó, você não para de receber proposta de comida até que você não fale, não, estou cheio, eu estou satisfeito, não vai mais. E foi isso que aconteceu. Eles ficaram plenamente satisfeitos, comeram e se saciaram. Talvez é isso que falta para mim e para você. Agradecer por o que temos, e isso vai nos tornar pessoas satisfeitas. E nisso talvez nós vamos ver a multiplicação sobrenatural. Aquele valor na tua conta que você acha pouco, agradece, que talvez aquilo vai ser o suficiente, meu Deus, supriu o que eu precisava. Talvez tuas emoções, meu Deus, eu estou com tão pouco amor, eu estou me sentindo com pouca paz, agradece. Que talvez isso que você acha que é pouco, é o suficiente para te alimentar e te deixar satisfeito. 5 pães e 2 peixes foram o suficiente para alimentar 5.000 homens. Você arrisca convidar 5.000 pessoas, 5.000 homens para ir comer na sua casa? Haja comida, meu amigo. Ainda mais pensando ainda mais crente que come por 2, né, pelo Espírito Santo, aumentando o templo do Espírito Santo. Você não convida. Só que para Jesus, 5 pães e 2 peixes foi suficiente. Não olhe para a situação, olhe para Deus. Olhe para Jesus, entrega para Jesus e agradece. E isso vai fazer com que você fique satisfeito. Para nós encerrarmos, vou ler 2 salmos aqui e terminar até o 44. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Talvez no seu coração muitos desejos. Se você agradar-se do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Não é que Ele vai realizar todos, Ele vai tornar você uma pessoa satisfeita. João 4,14, Jesus falando para uma mulher num poço, vocês sabem a história. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Talvez você está com muita sede, buscando muita água. E a água que você precisa é Jesus Cristo. Porque quando você beber dele, você não terá mais sede. Ao contrário, olha que, meu Deus, olha que poderoso isso. Você não só vai saciar a sua sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, em você, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você não vai só saciar o que você tem, você vai ser uma fonte para que outras pessoas possam se saciar também. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos dar, mas para também transbordar. Deus, Ele não quer só trabalhar na nossa vida, Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Primeiro em nós, você tem que estar satisfeito, e depois você vai ser um agente na vida das outras pessoas. Amém? Você quer isso? Amém? Vamos colocar em pé e vamos ler os últimos 2 versículos para glorificar o nome do Senhor. O que eu estou falando, presta atenção. Versículo 42, todos comeram e ficaram. Versículo 43, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Recolheu, sobrou. Aquilo que parecia não dar, sobrou. E Deus é maravilhoso, Deus não desperdiça talento. Eu tenho temor com isso, até com a comida que eu como no meu prato. Porque Jesus falou, vocês achavam que não dava, agora deu e sobrou. Agora vocês vão lá e recolham o que sobrou. Talvez Deus já fez na sua vida, e você não valoriza, e você desperdiça, e você esbanja. Mas Jesus está falando, vão e recolham o que sobrou. Vai sobrar, mas não desperdiça. Não desperdiça aquilo que Deus tem te confiado, o dom que Deus tem te dado, o talento que Deus tem te dado, o recurso, aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não desperdiça. Recolhe e guarda para o momento oportuno. Versículo 44, os que comeram foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode, curva a sua cabeça. Coloca a mão assim, estendendo para frente, como você está entregando para Deus, como alguém que é grato a Deus por aquilo que tem. Senhor Jesus, com as nossas mãos estendidas, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor olhou a nossa situação e morreu por nós. Se fez forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Obrigado pelo teu amor. Como vemos nessa história, Pai, o que motiva o Senhor é a tua compaixão, é o teu amor por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque nós temos uma vida, Senhor, para viver. Obrigado porque nós temos uma família, Pai. Obrigado porque nós temos amigos. Obrigado porque nós temos uma igreja a congregar, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor colocou na nossa vida hoje e que o Senhor tem feito desde que nós nascemos, Pai. É incrível isso, pensar que desde o dia que nós nascemos o Senhor tem nos alimentado. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pela roupa no nosso corpo, Pai. Nesse dia frio, o Senhor colocou uma roupa no nosso corpo. Muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo meu salário, Senhor. Obrigado, Pai, pelo valor que está na minha conta. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado. Nós queremos aprender com o Senhor. E eu oro, Pai, pela tua igreja, Senhor. Que eles, Pai, ao serem gratos a Ti e organizarem a sua vida, eles possam provar da multiplicação sobrenatural do Senhor. A multiplicação que acontece nas entrelinhas. A multiplicação que acontece sem perceber, mas que é o suficiente e satisfaz. Que os teus filhos aqui, Pai, possam viver uma vida abastada no Senhor, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida na tua presença, Pai, uma vida satisfeitos, Pai, com o coração satisfeito em Ti. É o que nós oramos e nós te pedimos, no nome de Jesus. E você diz, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus.